Cara, o assunto do racismo é uma coisa que simplesmente perdeu totalmente o controle. Saiu totalmente fora da realidade e da mesma forma que estão usando os homossexuais, estão usando os negros e estão usando também as mulheres. Estão usando essa parcela da sociedade, mais especificamente não só as mulheres, mas as feministas, tudo como forma de imputar crimes de ódio contra aqueles que a sociedade, não nós, você que está assistindo, que tem bom senso, mas que a sociedade, que o governo, que as pessoas que estão tentando controlar tudo, e os comunistas, etc, etc, que eles julgam essas pessoas inferiores. Não nós, o governo. E eles usam os gays, usam os negros, usam as mulheres, tudo para o quê? Em prol de resolver injustiças, em prol de trazer benefícios para minorias, tornando essas minorias superiores à maioria, ou tornando elas dando um tratamento diferente, sendo que a própria lei já tratava a todos, independente de raça, gênero e sexo, igualmente. Pelo menos de uns bons anos para cá, não sei exatamente quando que foi abolida a escravidão, se foi 1800, enfim, ou qualquer coisa do tipo. Mas desde que o negro é considerado perante a lei igual ao branco, qualquer tipo de racismo é do ponto de vista relação pessoal de dois seres humanos, não é uma infração de lei. Quando você tenta legislar qualquer tipo de crime por racismo, você entra num campo nebuloso do qual você vai acabar dando mais vazão, criando uma desigualdade racial estrutural, querendo dizer tipo assim, se um negro zoar um branco, o branco não vai ter como chegar e falar, cara, isso é racismo. Mas se o contrário acontecer, aí sim o negro vai chegar e vai falar que é racismo, e eles vão falar assim, não, é racismo mesmo, prende esse cara. Só que aí o problema é que o que muitos lutaram para tratarem a todos, as raças, sexo, religião, não importa, como iguais perante a lei, essas leis de racismo transformam uma parcela da população a ser tratados como superiores ou como dignos de mais direitos. Sob qual premissa? Porque o racismo é uma coisa pesada, ou sempre existiu, ou etc, etc. E o problema é que você acaba colocando pessoas que têm muito valor como coitados, como indignos, ou como pessoas que precisam de tratamento especial perante a lei, porque eles são indefesos, porque eles são... Só que são pessoas iguais como todas as outras. Então você diz que luta contra o racismo estrutural, mas ao mesmo tempo em que você implementa com as suas práticas. Então você luta contra aquilo que você mesmo está fazendo, não o que você usou o branco opressor, porque agora tem essa, né? Eu já escutei várias piadas principalmente de gente mais nova que vai na escola e etc, etc, e é lá onde você vê o maior impacto da cultura hoje em dia. Piadas sobre branco, mas assim, piadas racistas mesmo, a pessoa ela diminuindo a pessoa que é branca. Isso importa? Não. Se você tem autoconfiança, isso não importa, isso é irrelevante. Mas aí você começa a ver que as pessoas que hoje estão se dizendo em prol do racismo são elas que cometem o racismo. São elas que não se aceitam, e aí ao invés de buscar uma autoaceitação, um perdão para as pessoas das quais elas sofreram o verdadeiro racismo, que de fato ele existe, não quer dizer que isso não quer dizer que não exista, elas buscam a vingança, que não é algo bíblico, que não é algo que resolve o problema, porque se alguém
te diminui pela tua raça e você vai e tenta diminuir ela por outro motivo, você simplesmente paga na mesma moeda. E o cristão não é assim que ele paga, não é assim que ele entende que ele vai superar os problemas dele e vai agradar a Deus, porque a vingança pertence a Deus. Então você cria essa situação da qual, ao invés das pessoas que são negras e são dignas, que deveriam se posicionar contra isso, elas ficam em silêncio, porque elas teriam voz. E se um branco vai falar desse assunto, como eles gostam de falar, porque eles veem as pessoas por cores, não veem as pessoas por pessoas, eles buscam cancelar e fechar essa voz. Então fica sobre um assunto do qual entra uma injustiça e entra uma brecha de racismo estrutural dentro da própria lei que eles mesmos estão implementando, e que ninguém pode falar a respeito. E quem deveria estar falando a respeito, que é o próprio povo negro, vendo que, não aceitando que as próprias leis estão tratando eles diferentes, ainda que os beneficiem, de certa forma, ficam calados e não falam nada. E aqueles que se posicionam para falar sobre isso são completamente cancelados, perdem emprego, perdem um monte de coisa, são cancelados das redes sociais, e esse assunto vai indo, e vai indo, e vai indo, e essas pessoas vão sendo convencidas a odiar as pessoas de cores diferentes, certo? Ou seja, agora, enquanto passava uma coisa de empoderamento, esse empoderamento se transforma em racismo contra branco, como forma de resolver o racismo contra negro, como se uma coisa fosse resolver a outra. No final das contas, o racismo não resolve, ele aumenta. A prática cristã, que é você não odiar teu próximo, mas você perdoar e amar o teu próximo, vai pro buraco. E a pessoa que vive nesse ódio, ressentida, buscando vingança, se morrer com esse tipo de comportamento, sem aceitar Cristo e sem se arrepender, vai pro inferno. Então eu te digo, se você hoje foi convencido pela esquerda de que você é um coitado, de que o branco é o opressor, que a tua situação é porque o branco faz isso, porque o branco faz aquilo, você está sendo completamente enganado. O branco não é a culpa de qualquer coisa que venha acontecer na tua vida. Se você odiá-lo, você comete pecado contra Deus, porque aquele que odeia o seu irmão, em seu coração é um homicida. E você está rejeitando tudo que Deus pode te oferecer, no sentido de não só você vencer qualquer adversidade de vida, e não estou falando financeiro, estou falando em qualquer âmbito, porque você aceita que a esquerda te vitimize, te coloque numa posição de coitadinho, da qual você não é, mas se você aceitar que te coloquem nessa situação, você nunca vai conquistar nada, a não ser através da força do Estado, através de alguma programa social, e tudo que se consegue através do Estado é através do roubo, porque o Estado, quando utilizado, como é que eu posso dizer assim, de maneira inadequada, ele não faz um bom serviço de autoridade, ele literalmente arranca dinheiro para distribuir para outras pessoas, arranca dinheiro de quem ganha dignamente, para ou remunerar, se o Estado for dentro do possível, o mais justo possível, né, dentro das suas condições, ou então rouba de uns para dar para outros. E aí você se resume a viver do que o Estado vai dizer que você tem que ser, do que a esquerda vai dizer que você tem que ser, ao invés de você encontrar a sua identidade em Cristo. Saber o que Deus pensa de você, o que Deus quer de você, o que Deus é capaz de fazer na tua vida, independente do que você tenha passado. Então você rejeita Deus para aceitar uma ideologia que te trata como um coitado. Ou seja, você aceita alguém te tratar como um coitado, te tratar como inferior, cometer racismo como você, por conta de migalhas que o Estado pode te dar através de algum programa social ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, se valoriza, salva a tua alma, rejeita esse tipo de ideologia, aceita Cristo, renuncia a teus pecados e descubra a alegria na alma, porque não importa o que o Estado venha a arrancar do branco opressor, nada que ele vai te dar materialmente dizendo vai preencher o vazio da tua alma. Isso é só Cristo mesmo. E se você quer seguir a Cristo, você vai ter que renunciar a essas ideologias,
vai ter que reconhecer o teu valor, verdadeiramente, vai ter que enfrentar tuas inseguranças, pedir a ajuda do Espírito Santo e lidar com essas coisas. Agora, se ninguém vai falar, alguém vai ter que falar, né? Deus abençoe a todos.